Bem-vindos a mais uma videoaula e nesta falaremos sobre consulta saldos alongados das contas da unidade gestora. Para isso, entraremos aqui no CIAF tela preta e a transação maior balancete. O ideal é que o gestor já tenha familiaridade sobre as contas contábeis sob sua responsabilidade. Se eu sou gestor de material, eu sei que eu tenho sob minha responsabilidade contas de estoque, contas de trânsito de bens, dentre outras. Se eu sou gestor de licitações, eu tenho sob minha responsabilidade algumas contas de orçamento, as contas 6 e assim por diante. Se eu sou registro, eu tenho contas de trânsito também, contas de bens, alienar, dentre outras. E assim aqui a gente falará assim como se fosse o nível de controle interno, que tem em regra a responsabilidade de fazer sempre o acompanhamento de todas as contas da unidade. Então, colocaremos aqui esta unidade para servir de exemplo nesta videoaula. Gestão 1, o mês atual, agosto. Passaremos então também todas as contas da unidade. Então, conta contábil 1, nível de desdobramento 7 e aqui já nível de escrituração, sim, para pegar só as contas em seu último nível de escrituração. Por conta corrente até o mês, saldo em movimento e mostrar saldos diferentes de zero. Aqui, onde será o principal foco? Contas do ativo circulante, passivo circulante, contas orçamentárias 6, contas da classe 8 e algumas contas também de bens a alienar, bens em trânsito, desse tipo. Então, teclamos Enter e aqui já começamos primeiro com as contas do ativo circulante e o que é a ideia de você perceber um saldo alongado. Em regra, é um saldo que já vem com vários meses sem movimento. Se é uma conta de ímpar, uma conta de classe ímpar, então em regra o seu saldo ele é devedor, então não há movimento credor naquela conta durante o ano. Pode ser um possível saldo alongado ou não, pode ser uma coisa normal, porém já é um ponto de se pesquisar e entender o que é realmente aquele saldo. Então aqui, ó, demais contas, Caixa Econômica Federal, temos duas contas com saldo, sem saldo credor na conta, então o controle interno já aí em cima aqui, provavelmente o gestor de finanças, fala, oh, o que é essa conta, o que é que tem, por que é que ela não tem movimento, ela é decorrente de quê? E vai passando saldos, vai chegando em material de consumo, por exemplo, aqui já seria o gestor de material de consumo em trânsito, seria uma conta que ele tem que olhar, tem um prazo de 30 dias para receber as contas que vêm em trânsito para ele. E se não está mais de 30 dias assim, tem alguma coisa com mais de 30 dias, ele tem que realizar a consulta à unidade que mandou aquele bem para ele, ou aquela unidade em que vai receber o bem que ele enviou, e assim por diante. Contas de estoque, aqui há saldos e, por exemplo, aqui a conta aqui 45, que se não me engano é material de seleção e treinamento. E ela não tem um saldo de R$ 86.000 e no ano inteiro ela não houve nenhum saldo credor. Então, o que é que o gestor aqui ele pode entender? Será que está havendo algum problema da gestão ali, do pessoal está fazendo o consumo desse material, porém está esquecendo de lançar a baixa dele? Será que é um material que está obsoleto? Entendeu? E aí, conforme cada caso, o gestor vai tomar sua atitude. Se é uma falta de contabilização, o ideal é que se faça o inventário naqueles materiais e veja se realmente o que está sendo escriturado aqui é o que realmente existe fisicamente. Se é que esse material pode estar obsoleto, então vamos fazer uma doação para algum outro órgão, alguma outra unidade, ou transferência para alguém que precisa, e demais ações que o gestor pode tomar balizadas na legislação vigente. E vamos passando e sempre nessa ideia de verificar os movimentos de baixas de saldo daquela conta.
Contas do ativo não circulante, é mais comum realmente ela não haver saldos credores. Mas vai haver aqui, por exemplo, vamos passando. Bens em reparo, por exemplo, tem bens que estão em reparo o ano inteiro e não houve nenhuma baixa desse bem. Por que que ele não saiu do reparo mesmo? Será que faltou também uma falta de contabilização? O bem já está em uso, porém ele não foi contabilizado de reparo para em uso, ou se ele foi já para alienação e assim por diante. Então são informações que o sistema dá nessas consultas em que startam uma ação do gestor para um acompanhamento mais próximo daquela coisa. Bens a alienar, por exemplo, que é que tem saldo credor, então ele está ocorrendo alienações no decorrer do período, é um ponto positivo ali, quer dizer que está fluindo esse procedimento de alienação daquela unidade. Bens em trânsito já foi falado. E assim por diante, obras em andamento, tem obras que são contratos longos, às vezes esse saldo só vai baixar quando a obra se concluir, então também requer apenas um acompanhamento, saber essa obra realmente já concluiu ou não concluiu. E assim por diante, vamos passando por todas as contas, e aqui já vem as contas de passivo circulante, contas a pagar. Então são contas já que tem que haver movimento devedor delas. Entendeu? O caso de não existir um movimento durante todo o ano, por exemplo, temos aqui uma contas a pagar com CREA. Desde o início do ano, ela vem nessa contas a pagar e ainda não foi pago. Por que que não foi pago ainda? Entendeu? Isso é uma ação que o gestor tem que tomar, o controle interno tem que chamar o responsável e falar: por que é que essa conta que eu tenho a pagar ainda não foi paga? E a partir daí tomar as providências cabíveis para que se regularize a situação até do pagamento devido. E assim a gente vai passando também por todas as contas do passivo circulante, diárias a pagar, por exemplo, temos aqui diárias que não podem já estar há mais de 2 meses a pagar e não se paga. Por que é que não foi paga? Será que ainda é devido esse valor a pagar ou não? Então são também ações que o gestor tem que tomar. As contas de resultado, não há muito interesse nesse ponto, as contas 3 e contas 4. E a partir daí passaremos principalmente para as contas 6. E aí já haverá a questão de empenhos a liquidar, principalmente as questões de RP a liquidar ou processado a pagar, e que ainda não foi concluído seu processo, já chegando já no segundo semestre do ano seguinte, que em regra já deveria ter sido feito sua liquidação e pagamento. Aqui, como a gente consultou por conta corrente, então vai enviar bastante páginas de telas aqui para o gestor pesquisar. Aqui, esse tipo de consulta, por ser uma consulta bastante extensa, o ideal é que o gestor se programe durante a semana ou durante o mês, para que em tais dias do mês eu vou consultar das contas de ativo, tais dias as contas de passivo, tais dias as contas orçamentárias e assim por diante, para não ficar uma coisa muito maçante para ele em passar um dia inteiro vendo essas contas e às vezes vai cansando e vai deixando passar alguma coisa que deveria ter sido vista. Então aqui vamos passar aqui só para a parte de RP. Empenhos, crédito empenhado a liquidar ainda não, mas sim, o ideal aqui, empenhos a liquidar. Então a gente vai ver empenhos, e aqui o ideal é que se perceba que tem um empenho a liquidar. Então, será que ainda está no prazo? Já faz tempo que esse empenho está a liquidar, a pessoa deveria, é um contrato que vai se estender
por muito tempo, é um empenho sem contrato que deveria ter sido entregue em 30 dias. E assim o gestor também vai fazer a sua cobrança ali ao fornecedor para que ele execute o fornecimento, ou então o fiscal daquele contrato que às vezes está com a nota e a nota ainda não chegou, mas o serviço já foi executado. E a parte de RP não processados a liquidar. Vemos aqui, ó, diversos RPs que foram inscritos em seu valor e o ano inteiro. Agora já estamos em agosto e ainda não foi liquidado. Por exemplo, essa linha aqui. Entendeu? Então isso é um possível problema na fiscalização, no acompanhamento daquele serviço que deveria ser prestado, o fornecimento. Então cabe ali o controle interno ir em cima do responsável e cobrar que ele faça contato com o fornecedor, se o fornecedor ainda vai entregar ou não, se vai abrir um processo de apuração ou não, se já não é um valor devido, já foi fechado, porém só não foi feita a baixa desse RP, e assim por diante. O mesmo ideia, a gente vai ali para as contas 8, em que haverá contas de controle de bens a receber, bens enviados e demais contas que devem ser vistas nesse mesmo ponto aqui que estamos falando até as contas da classe 6. Tá ok? Então, consulta saldos alongados. Em resumo, é isso. E dúvidas sobre possíveis saldos, que não estou entendendo bem o que é que está acontecendo, se é alongado ou não é, se isso aqui é normal ou não, você deve consultar o seu controle interno de sua unidade, ou o controle interno, caso também não entenda bem aquilo ali, ele faça uma consulta à setorial contábil responsável, ou financeira, ou de contabilidade, e assim tome as providências e mantenha seu acompanhamento eficaz e eficiente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por mais essa videoaula e até a próxima.